Senhor nosso Deus, Pai de infinita misericórdia e amor, diante de Ti nos prostramos neste momento, com corações humildes e almas sedentas por Tua graça. Reconhecemos que vivemos em tempos de incerteza, onde as tempestades da vida parecem se intensificar e as sombras da adversidade se alongam, ameaçando engolir a esperança e a paz que tanto almejamos. Sentimos o peso das preocupações diárias, as angústias que nos afligem, as dificuldades que nos cercam e que, por vezes, nos levam a questionar o caminho, a duvidar da Tua presença e a temer o amanhã. Sabemos que estes não são tempos fáceis para tantos irmãos e irmãs que, assim como nós, buscam em Ti o refúgio seguro, a rocha inabalável em meio a um mar revolto. Há vozes que sussurram desânimo, medos que tentam paralisar nossos passos e desafios que parecem intransponíveis, testando a nossa fé e a nossa resistência. Nesta oração, não buscamos uma fuga das realidades que enfrentamos, pois entendemos que a vida cristã é um chamado à perseverança e à força que emana de Ti. Queremos antes um manto de proteção divina que nos envolva, uma armadura espiritual que nos capacite a caminhar firmes, mesmo quando o chão tremer sob nossos pés. Ansiamos por sentir a Tua mão poderosa a nos guiar, a Tua sabedoria a iluminar nossas decisões e o Teu amor a ser o nosso escudo contra todo o mal. Que esta súplica, Senhor, seja um farol em meio à escuridão, uma declaração de confiança na Tua soberania e um clamor por auxílio em cada área de nossas vidas que se encontra sob ataque ou em fragilidade. Que Tua presença seja tão palpável que possamos sentir o calor do Teu abraço, dissipando o frio do medo e do desespero e renovando em nós a certeza de que não estamos sós nesta jornada. Neste momento específico, em que as notícias trazem preocupação, as circunstâncias apertam e as batalhas internas se manifestam com mais intensidade, elevamos nossos olhos para o céu, buscando em Ti a fonte de toda força e esperança. Reconhecemos que as aflições podem vir de muitas formas: dificuldades financeiras que nos afligem, doenças que debilitam nossos corpos, conflitos em nossos relacionamentos, perdas irreparáveis que marcam nossas almas, ou mesmo a opressão de um mundo que muitas vezes parece hostil à nossa fé. São ventos contrários que sopram com força, tentando desviar-nos do propósito que Tens para nós, tentando minar a paz que nos deste. Mas é exatamente nestes tempos de provação que a nossa fé é chamada a brilhar com mais intensidade, a se firmar na rocha que é Cristo. Por isso, neste instante, clamamos por uma proteção que transcende a compreensão humana, que nos guarda não apenas do mal exterior, mas também das ciladas que se armam em nosso interior, dos pensamentos que buscam desviar nosso olhar de Ti, das armadilhas que o inimigo de nossas almas lança em nosso caminho. Entendemos que a proteção divina não é a ausência de lutas, mas a garantia de que, através delas, seremos fortalecidos e transformados à imagem de Teu Filho. Que Tua palavra seja a nossa espada, que Teu Espírito Santo seja o nosso guia e que o Teu amor seja o nosso alicerce inabalável. Que esta oração seja um eco do nosso mais profundo anseio por vivermos sob a Tua guarda, experimentando a segurança e a paz que somente em Ti podemos encontrar, mesmo em meio às maiores tribulações que a vida possa nos apresentar. Em momentos de intensa pressão social e tentações que buscam corromper nossos valores mais profundos, clamamos: Senhor, pela fortaleza de caráter que só Tu podes conceder. Muitas vezes, a própria sociedade, com suas exigências e padrões mutáveis, pode se tornar um campo de batalha para a nossa integridade. A pressão para conformar-se, para aceitar o que é moralmente questionável em nome da popularidade ou da aceitação fácil, pode ser esmagadora. Pensamos em situações onde a honestidade exige um preço alto, onde a fidelidade aos princípios cristãos nos coloca em desvantagem, ou onde a tentação de obter ganhos rápidos através de caminhos tortuosos se apresenta de forma sedutora. O mundo ao nosso redor, com sua mídia incessante e suas influências insidiosas, constantemente nos bombardeia com mensagens que distorcem a verdade e promovem estilos de vida contrários à Tua vontade. Consequentemente, procuramos em Ti a clareza de discernimento para navegar por essas águas turbulentas, que possamos distinguir entre o que é transitório e o que é eterno, entre a sabedoria humana que se esvai e a sabedoria divina que perdura,
Pensemos na força necessária para resistir à inveja, à ganância, à maledicência e a todos os impulsos que corrompem o coração e a mente. Não pedimos para sermos retirados destas situações, mas sim para sermos capacitados a enfrentá-las com a Tua graça. Que a Tua justiça seja o nosso guia e a Tua verdade, a nossa bandeira. Que possamos ser faróis de retidão em meio à escuridão, testemunhas vivas do poder transformador do Teu amor, mesmo quando a conformidade com o mundo parecer o caminho mais fácil. A Tua palavra nos ensina que o jugo é suave e o fardo leve quando carregado em comunhão contigo. Que essa promessa se renove em nossas vidas agora. Em um mundo onde as próprias estruturas que deveriam oferecer segurança muitas vezes se mostram frágeis e instáveis, buscando um refúgio verdadeiramente seguro em Ti é o nosso maior anseio. Pensemos nas incertezas que cercam nosso futuro profissional, na instabilidade econômica que assola tantos lares, ou nas mudanças abruptas que alteram o curso de nossas vidas sem aviso prévio. A própria terra que nos sustenta, por vezes nos lembra de sua força indiferente através de fenômenos naturais avassaladores, enquanto as instituições humanas, nas quais depositamos confiança, podem falhar em seus compromissos e propósitos. Diante de um cotidiano repleto de imprevistos e da constante necessidade de adaptação a novas realidades, nossa alma clama por um porto seguro e inabalável, um firmamento que persista quando tudo mais parece desmoronar. Nesse contexto, buscamos um escudo adicional contra as insidiosas armadilhas da ansiedade que nos roubam a paz e a perspectiva. A preocupação excessiva com o amanhã, o medo do desconhecido e a ruminação constante em nossos pensamentos podem se tornar grilhões que nos prendem a um ciclo de sofrimento desnecessário. Consideremos, particularmente, como a mente pode se tornar um campo de batalha, onde pensamentos negativos e cenários catastróficos se multiplicam, minando nossa capacidade de agir com clareza e fé. O desejo por tranquilidade interior, por uma mente serena mesmo em meio ao caos externo, é uma prece ardente neste momento. Que Tua paz, Senhor, aquela que excede todo o entendimento, inunde nossos corações e mentes, silenciando as vozes do medo e da dúvida que buscam nos desestabilizar. Ademais, rogamos por sabedoria para discernir a Tua vontade em meio às complexas decisões que a vida nos impõe. As encruzilhadas são muitas, e a tentação de seguir caminhos que parecem mais fáceis, mas que se afastam do Teu propósito, é uma constante. Pensemos em escolhas profissionais que exigem alinhamento com nossos valores, em decisões familiares que moldam gerações futuras, ou em oportunidades que se apresentam e que precisam ser avaliadas à luz da Tua palavra. Que Tua orientação divina seja como um mapa fiel, revelando o caminho certo e nos protegendo de erros que poderiam nos desviar de Tua obra em nossas vidas. Que a humildade nos leve a buscar Teu conselho em cada passo, reconhecendo que nossa própria sabedoria é limitada e que em Ti encontramos a plenitude de toda a ciência e entendimento. Por fim, solicitamos a Tua proteção contra as influências espirituais que buscam nos desviar de Ti, as forças ocultas que trabalham para semear a confusão em nossas mentes e a desesperança em nossos corações. Compreendemos que nem todas as batalhas são visíveis aos olhos humanos. Há uma realidade espiritual, onde o adversário age incansavelmente para nos enfraquecer e nos afastar do amor e da comunhão contigo. Contemplemos, em especial, como falsas promessas de felicidade e sucesso, que se desviam dos princípios eternos de Tua palavra, podem nos seduzir. Que Teu Espírito Santo, o Consolador e Defensor, nos guarde de toda cilada, nos revele a verdade e nos renove em força e esperança, para que possamos permanecer firmes na fé, confiando que a Tua proteção é completa e soberana. Em primeiro lugar, atentemos às complexas intrigas que se tecem nos lares e famílias, onde o amor deveria ser o alicerce, mas muitas vezes se vê corroído por desentendimentos, desconfianças e conflitos que dilaceram a unidade. Pensemos nas palavras não ditas que se acumulam como veneno silencioso, nas mágoas que se incrustam nas relações e criam barreiras intransponíveis entre corações que um dia foram um só. Consideremos também o impacto de influências externas, sejam elas pressões econômicas,
dilemas educacionais dos filhos ou a interferência de terceiros, que podem gerar atritos e desarmonia no santuário do lar. Agora, concentremo-nos na necessidade de uma proteção divina que atue na restauração desses lares, que traga cura para as feridas invisíveis e que reconstrua pontes de comunicação e afeto onde antes havia muros de ressentimento. Que tua paz, Senhor, penetre em cada cômodo, acalme as tempestades emocionais e renove o respeito mútuo e a compreensão entre todos os membros da família, desde os mais jovens até os mais experientes. Ademais, voltemos nosso olhar para a esfera profissional e vocacional, onde muitas vezes nos deparamos com ambientes marcados por inveja oculta, competições desleais e a exploração do trabalho alheio. Pensemos na frustração de ver nossos esforços não serem reconhecidos, ou pior, de sermos prejudicados por colegas que buscam ascender às custas de outros. Consideremos a tentação de cair na armadilha da reclamação constante e do desânimo quando as oportunidades parecem escassas, ou quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis em nossa carreira. De que forma, então, tua proteção se manifesta nesse campo de batalha diário? Ela se revela na capacidade de manter a integridade em meio à corrupção, na força para perseverar, mesmo diante da rejeição, e na sabedoria para lidar com pessoas difíceis, sem comprometer nossa própria paz. Que tua mão nos guie para que possamos realizar nosso trabalho com excelência, como se para ti o fizéssemos, e que sejamos instrumentos de justiça e bondade em nossos locais de trabalho, irradiando a tua luz em ambientes muitas vezes sombrios. Outro sim, não podemos negligenciar a proteção contra as próprias fragilidades internas que muitas vezes nos tornam vulneráveis às adversidades externas. Reflitamos sobre como a falta de autodisciplina pode nos levar a descuidar de nossa saúde física, emocional e espiritual, abrindo portas para males que poderiam ser evitados. Pensemos na tendência humana de procrastinar, de ceder a vícios debilitantes ou de permitir que pensamentos negativos se aninhem em nossa mente, roubando nossa alegria e nossa produtividade. Nesse sentido, tua proteção se manifesta como um fortalecimento interior, uma renovação da vontade e um aprimoramento da capacidade de autocontrole. Que tua graça nos capacite a cultivar hábitos saudáveis, a resistir às tentações que nos enfraquecem e a nutrir a nossa mente com pensamentos que edificam e fortalecem nossa fé, assegurando que nosso corpo e espírito sejam templos dignos do teu Espírito Santo. Ademais, concentremo-nos na proteção contra aquelas forças insidiosas que visam minar a capacidade de discernimento e a clareza mental, especialmente em momentos de transição. Pensemos em como momentos cruciais de mudança, a transição de um emprego para outro, a mudança para uma nova cidade, ou até mesmo períodos de crescimento espiritual e intelectual mais intenso, podem nos deixar mais suscetíveis a influências que distorcem a realidade e obscurecem o caminho a seguir. A sutileza com que a confusão pode se instalar em nossa mente, levando-nos a tomar decisões precipitadas ou a aderir a filosofias distantes da verdade divina, exige uma vigilância constante e um apelo direto à tua sabedoria soberana. Em situações de incerteza acadêmica ou profissional, quando as informações são abundantes e, por vezes, contraditórias, a capacidade de filtrar o que é essencial e verdadeiro torna-se crucial. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com novas teorias, ideologias ou abordagens de vida que desafiam os valores que lhe foram ensinados. A proteção divina, neste contexto, não é uma barreira física, mas uma iluminação interior que permite-nos analisar criticamente, discernir a fonte da informação e verificar a sua conformidade com a tua palavra. É um escudo contra a credulidade cega e um convite à ponderação sábia, garantindo que nossos passos sejam firmes e alinhados com o teu propósito. Outro aspecto vital reside na proteção contra a fadiga espiritual, que mesmo sem a presença de adversidades externas evidentes, pode nos deixar apáticos e desmotivados na jornada de fé. Pensemos em períodos em que a rotina espiritual parece ter perdido o seu vigor, em que as orações se tornam monótonas e a leitura da palavra não mais inspira. Essa letargia pode nos tornar presas fáceis para o desânimo e a descrença, mesmo que não haja um motivo aparente para tal. A intervenção divina, então, se manifesta como um reavivamento do espírito,
um reacender da chama da fé que nos impulsiona a buscar novamente a profundidade da nossa comunhão contigo, renovando o nosso vigor e a nossa paixão pela vida em Cristo. O contraste com a vitalidade encontrada em uma fé robusta é gritante quando permitimos que essa fadiga se instale. Por isso, rogamos que tua graça nos revitalize, nos liberte da passividade e nos capacite a redescobrir o frescor da nossa relação contigo. Que possamos, em vez de sucumbir à apatia, encontrar em ti a fonte inesgotável de energia e propósito, mesmo nos dias que parecem comuns e sem grandes emoções. Além disso, consideremos a proteção contra as armadilhas da autojustificação que nos impedem de reconhecer e confessar nossos erros, criando em nós um muro de orgulho que nos distancia da tua misericórdia. Pensemos em como é tentador atribuir culpas externas quando falhamos, em vez de assumir a responsabilidade por nossas ações e buscar o perdão. Tua proteção, neste caso, opera como um espelho que reflete a verdade sobre nós mesmos, incentivando a humildade e a disposição para nos submetermos ao teu processo de refinamento, garantindo que a sinceridade e a transparência caracterizem nossa caminhada. Outro sim, concentremo-nos na proteção contra aquelas forças insidiosas que visam minar a capacidade de discernimento e a clareza mental, especialmente em momentos de transição. Pensemos em como momentos cruciais de mudança, a transição de um emprego para outro, a mudança para uma nova cidade, ou até mesmo períodos de crescimento espiritual e intelectual mais intenso, podem nos deixar mais suscetíveis a influências que distorcem a realidade e obscurecem o caminho a seguir. A sutileza com que a confusão pode se instalar em nossa mente, levando-nos a tomar decisões precipitadas ou a aderir a filosofias distantes da verdade divina, exige uma vigilância constante e um apelo direto à tua sabedoria soberana. Em situações de incerteza acadêmica ou profissional, quando as informações são abundantes e, por vezes, contraditórias, a capacidade de filtrar o que é essencial e verdadeiro torna-se crucial. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com novas teorias, ideologias ou abordagens de vida que desafiam os valores que lhe foram ensinados. A proteção divina, neste contexto, não é uma barreira física, mas uma iluminação interior que permite analisar criticamente, discernir a fonte da informação e verificar a sua conformidade com a tua palavra. É um escudo contra a credulidade cega e um convite à ponderação sábia, garantindo que nossos passos sejam firmes e alinhados com o teu propósito. Outro ponto vital reside na proteção contra a desmotivação que, mesmo sem a presença de adversidades externas evidentes, pode nos deixar apáticos e sem vigor na caminhada da fé. Pensemos em períodos em que a rotina espiritual parece ter perdido o seu brilho, em que as orações se tornam mecânicas e a leitura da palavra não mais inspira um fervor renovado. Essa letargia pode nos tornar presas fáceis para o desânimo e a descrença, mesmo que não haja um motivo aparente para tal, como um navio à deriva sem rumo certo. A intervenção divina, então, se manifesta como um reavivamento do espírito, um reacender da chama do entusiasmo que nos impulsiona a buscar novamente a profundidade da nossa comunhão contigo, renovando o nosso vigor e a nossa paixão pela vida em Cristo. Consequentemente, o contraste com a vitalidade encontrada em uma fé robusta é gritante quando permitimos que essa apatia se instale e se desenvolva como uma erva daninha. Por isso, rogamos que tua graça nos revitalize, nos liberte da passividade e nos capacite a redescobrir o frescor da nossa relação contigo, como a terra revigorada pela chuva após um longo período de seca. Que possamos, em vez de sucumbir à inércia, encontrar em ti a fonte inesgotável de energia e propósito, mesmo nos dias que parecem comuns e sem grandes emoções ou desafios externos. Além disso, consideremos a proteção contra as armadilhas da autojustificação, que nos impedem de reconhecer e confessar nossas falhas, criando em nós um muro de orgulho que nos distancia da tua misericórdia e do teu processo de aperfeiçoamento. Pensemos em como é tentador atribuir culpas externas quando falhamos, em vez de assumir a responsabilidade por nossas ações e buscar humildemente o perdão. Tua proteção, neste caso, opera como um espelho que reflete a verdade sobre nós mesmos,
incentivando a humildade e a disposição para nos submetermos ao teu refinamento, garantindo que a sinceridade e a transparência caracterizem nossa caminhada e que, ao cairmos, possamos discernir a necessidade de levantar com tua ajuda. Por fim, examinemos a necessidade de proteção contra as influências sutis que buscam distorcer nossa percepção da realidade, levando-nos a valorizar o efêmero em detrimento do eterno. Pensemos na constante sedução do mundo material, nas promessas de felicidade passageira através de posses ou experiências superficiais, e como essas tentações podem desviar nosso foco do que verdadeiramente importa, o crescimento em santidade e a busca pelo reino. Tua proteção se manifesta aqui, fortalecendo nosso desejo pelas coisas celestiais, aprofundando nossa gratidão pelo que já possuímos em Cristo e nos capacitando a viver uma vida desapegada das vaidades terrenas, focada em um tesouro que não se corrompe nem se gasta, garantindo que nossa bússola moral aponte sempre para a direção certa, para Ti. Compreendemos, portanto, que a jornada através das complexidades da existência moderna nos impele a uma busca mais profunda por um refúgio que transcende as transições e instabilidades da nossa realidade. À medida que tecemos as diversas linhas de nossa experiência, desde as incertezas que pairam sobre o futuro, até a necessidade de clareza em meio a um fluxo constante de informações, uma verdade fundamental se consolida. Nossa dependência de um poder superior e inabalável não é uma opção, mas uma necessidade vital. A resiliência que buscamos em meio às turbulências não emerge meramente de nossa própria força, mas de uma fonte que emana de além do visível, um suprimento constante de esperança e perspectiva que nos capacita a navegar com propósito. Nesse percurso, percebemos que a própria estrutura de nossa vida, seja no âmbito familiar, profissional ou pessoal, é moldada pela maneira como respondemos aos desafios que se apresentam. A sabedoria para discernir o verdadeiro do falso, a integridade para manter o curso em meio a pressões externas e a força para superar as próprias limitações internas, tudo isso convergem para um ponto central, onde a fé encontra a ação. As reflexões sobre a importância de um lar fortalecido, a integridade em nossos ofícios e o cultivo da disciplina interior ressoam em uníssono, ecoando a necessidade de um alicerce sólido sobre o qual construir. Ao atentarmos para as sutilezas das transições e para a importância do discernimento em um mundo saturado de ideias, percebemos que a proteção divina se manifesta não como uma ausência de desafios, mas como uma capacitação para enfrentá-los com uma clareza recém-descoberta. A desmotivação que pode sobrevir e a tentação de justificar nossas falhas são combatidas por um reavivamento interior, um lembrete constante de que a verdadeira força provém de uma fonte que jamais se esgota. Assim, a busca incessante por um propósito maior, que nos desvencilha das vaidades passageiras e nos ancora no que é eterno, torna-se não apenas um ideal, mas uma diretriz essencial para uma vida plena e protegida.